Fragmentos das memórias de Emily enchem sua cabeça. Sua mãe conta para sua meia-irmã Chloe que, embora ela seja sua própria filha, elas criam Emily há 15 anos e têm um relacionamento muito próximo. Emily é conhecida por todos como a filha mais velha da família, mas não é filha própria. Ela não entende na piscina o que está acontecendo e onde ela está, e as memórias continuam a surgir incontrolavelmente em sua memória. Ela lembra como sua mãe a repreende por tentar participar da competição. Ela vem se esforçando há tanto tempo, mas sua mãe diz que ela não conseguirá e só desonrará toda a família com sua participação. No mundo real, Emily e Chloe estão deitadas em uma cama de hospital onde Emily dá seu sangue para Chloe. As vozes na cabeça da menina dizem que ela é uma caipira e não pode ser uma filha de verdade da família da grande e rica família Ing. As vozes não param e repetem que a menina é lamentável e sem talento e nunca será considerada uma verdadeira filha desta grande família. Do horror das vozes em sua cabeça, Emily acorda rapidamente. Ela estava deitada em uma cama de hospital e o sol brilhava lá fora há muito tempo enquanto Emily estava inconsciente. A agulha em sua mão estava coberta com gesso. Ela não se lembrava de tudo que sonhou. Apenas alguns fragmentos ainda giravam em sua cabeça. Emily não conseguia entender o que havia acontecido com ela, porque algumas das memórias não eram completamente dela, e ela pensou que agora não era mais a garota indefesa que era antes. Uma médica entrou no quarto. Ela disse friamente que não esperava que a menina conseguisse acordar e presumiu que ela iria morrer. O médico puxou rude e abruptamente a agulha do pulso da menina e disse que ela havia perdido a consciência devido a uma grande perda de sangue. O médico sorriu ao ver a garota se considerar uma senhora nobre. A mão da menina começou a sangrar. Emily achou que tal comportamento grosseiro não deveria ficar sem uma reação correspondente. Ela saiu abruptamente da cama e bateu a cabeça do médico na mesa. De repente, Chloe entrou correndo na sala pedindo para dispensar o médico. Emily disse que não fez isso de propósito, mas por acidente, porque ainda não havia recuperado totalmente a consciência, e sonhou que foi atacada por um cachorro. O nome da médica era Eva, e ela sabia perfeitamente que Emily estava mentindo e a chamou de pirralha ingrata. Chloe começou a perguntar como Emily estava se sentindo. Ela estava preocupada com ela, pois se ela não tivesse tido essa doença terrível, Emily não teria dado seu sangue a ela. Emily lembrou que Chloe estava parada na sua frente, a primeira-dama de Xangai, e uma pianista famosa na China. Ela era sua meia-irmã. Emily sempre soube que Chloe a trata como um banco de sangue que vai e vem quando ela quer. A menina tem certeza de que desmaiou apenas porque foi retirada sangue à força por vários dias. Na verdade, ela tem o espírito da deusa do mundo espiritual do cultivo, que se transformou em uma garota abandonada que é constantemente intimidada por outras pessoas. Emily ri. Todos ao redor ainda pensam que ela ainda é uma garota indefesa. O doutor com raiva pergunta a Chloe por que ela está se desculpando com Emily, já que ela é uma caipira dotada que não conhece seu lugar. Eva tenta iniciar um conflito com Emily, que pensa silenciosamente sobre seu destino. Depois de um segundo, Emily se vira para o médico e diz para ela calar a boca e ficar quieta. O doutor joga os papéis na mesa furioso. Ela pede desculpas antecipadamente a Chloe e diz que não tratará Emily, devido ao seu comportamento obsceno. Emily aponta a saída para o médico. Eva ficou ainda mais irritada. Ela não estava acostumada a ser tratada assim. Saindo, Eva diz que Emily é apenas uma garota que está tentando seduzir o tio, após o que ela sai da sala batendo a porta com força. Chloe diz que Eva é uma médica experiente, e Emily a irritou. E quem vai tratá-la agora? Mas Emily acredita que nada de grave aconteceu com ela e que ela se recuperará sozinha, principalmente porque tem certeza de que Chloe não está preocupada com ela, mas que não lhe dará mais sangue. Chloe se preocupa com Emily e quase chora, mas Emily não liga para isso. Ela quer saber quem empurrou Chloe escada abaixo. Emily se vira para Chloe e pergunta se ela concorda com ela, pois todos ao redor pensam que foi ela quem a empurrou escada abaixo e constantemente a culpa por isso. Chloe finge não se lembrar de como foi. Emily sai do quarto, onde sua meia-irmã permanece imóvel. Emily se vira, olha o número do quarto e lembra que esse quarto foi escolhido só para ela e é muito confortável. Chloe tem a sensação de que a própria Emily não é ela mesma, algo claramente mudou nela. Ela tira o telefone do bolso. Ela liga para o namorado Austin e diz que precisa de ajuda, precisa falar urgentemente com Emily. A ação se passa em uma cidade noturna. A bela Emily caminha pela cidade, parando os olhares dos transeuntes. Os dois rapazes olham para Emily e discutem se ela foi adotada pela família In. Um dos caras se chama Mason. Ele é um homem rico de segunda geração. Mason conta ao amigo, que joga o anel para cima, que Emily brigou com o tio. O nome do segundo cara é Liam. Ele é o jovem mestre da família Fu. Os dois não entendem como, depois de tanto escândalo com o tio,
Emily consegue andar com segurança pela cidade. Liam não conhecia Emily, e Mason informou que ela só foi adotada para fazer uma transfusão de sangue em Chloe, porque eles têm os mesmos fatores RH. De repente, 2 bandidos cercaram Emily e ameaçaram com uma faca que queriam se divertir com ela. Liam, vendo isso, oferece a Mason para ajudar a garota, mas Mason disse que Emily não deveria ser contatada, muito menos ajudá-la. Um golpe forte e um dos bandidos começa a gritar. Mason nem entendeu o que aconteceu imediatamente. Emily esfrega as mãos. Ela fica com um pé sobre o corpo deitado de um de seus agressores. O cara da faca diz que vai consertar o rosto da coisa e ataca Emily. Mas com um chute circular, Emily nocauteia o cara e ele cai no chão. Mason está chocado. Ele sabe com certeza que Emily recebeu alta do hospital há alguns dias, mas de onde ela tem tantas forças? Agora Mason nem sabe qual deles é um verdadeiro bandido. Liam continua observando Emily. Ele começou a se sentir atraído por essa garota. Mason até beliscou a mão para verificar se ele estava dormindo. Liam diz que cada soco de Emily é oportuno e não importa o que os bandidos fizeram, eles não tiveram chance contra Emily. Mason não entende quem é Emily e ela realmente conhece artes marciais antigas. Liam se pergunta se Emily é realmente uma lutadora. De repente, Mason é agarrado pelo ombro. Emily ficou atrás dele. Mason ficou assustado. Não entendeu por que ela se aproximou dele. Ela realmente ouviu que ele falou mal dela. Mason cai de joelhos na frente de Emily. Ele começa a chorar e se justificar para ela que simplesmente adora fofocar e não queria ofender Emily. Liam, com um sorriso, pergunta a Mason que tipo de posição ele ocupa. Talvez ele vá pedir Emily em casamento. Mason se justifica dizendo que a Nagant o decepcionou e se curvou para Emily. De repente, os olhos de Emily brilharam com uma cor dourada brilhante, e ela começou a dizer que em 3 dias, às 7 da noite, haveria um verdadeiro banho de sangue no bar. Depois de 7 dias, a partir do meio-dia, Emily desaconselha aparecer na região de Putan, pois suas vidas podem estar em perigo. Os 2 caras ficaram perplexos. Liam sugeriu que Emily era uma vidente, mas Emily recobrou o juízo e timidamente respondeu que não sabia o que aconteceu, mas agradeceu por ouvi-la. Emily sabia que ela estava apenas testando seu dom neles agora, mas ainda precisava de prática para restaurar totalmente suas habilidades. Liam pede a Emily que preveja seu destino. Mason não entende como ele deu esse passo conscientemente, porque é um absurdo. De repente Mason decide mudar de conversa e diz a Emily para não prestar atenção em Liam, e também diz que eles podem dar uma carona para ela. Mas Emily se virou e disse que não precisava. Emily ficou um pouco chateada por não ter aceitado a oferta. Mas, no mesmo momento, Liam disse que, pela previsão dela, ele poderia convidá-la para jantar. Na segunda vez, ela não pôde recusar. Eles foram a um restaurante caro chamado Pavilion. Mason estava preocupado com a possibilidade de seu pai vir aqui, mas ao mesmo tempo pensou que provavelmente se inscreveria com antecedência. Mason gentilmente ofereceu a Emily que se deliciasse com a louça, já que tudo é por sua conta, pois eles não sentem falta de dinheiro. Emily, pelo contrário, disse que precisava de dinheiro. Mason ficou surpreso e perguntou se Emily é sustentada pela família, pois até os empregados recebem dinheiro, sem falar na filha adotiva. Emily disse que era filha adotiva, não estudava etiqueta nem floricultura, porque uma desgraça como ela de repente daria dinheiro. Liam encoraja Emily e diz que seus maneirismos herdados são visíveis a olho nu. Emily larga a xícara e se lembra que ela veio à Terra em meados do século XV, e naquela época estava presente em todas as recepções reais. Mas, por enquanto, ela precisa se acostumar com sua nova personalidade. Ela pensou que a energia deste mundo quase havia secado até que ela veio aqui. Quem diria que um incensário seria uma pequena fonte de energia? O principal para Emily foi restaurar suas próprias habilidades em um novo corpo. Emily pergunta a Liam quais lugares interessantes ela pode visitar em Xangai. Mason ri e diz que isso é demais. Ele não entende como Emily, tendo morado tanto tempo em Xangai, nunca foi a lugar nenhum. Mas Emily percebeu com tristeza que um banco de sangue vivo não tem essa oportunidade. Liam entrega a Emily uma tigela de sopa e pede que ela coma, porque ela é muito magra e deveria estar mais atenta ao próprio corpo. Liam pergunta quantas vezes Chloe se machucou este ano. Emily diz que já esteve no hospital pelo menos 20 vezes. Mason fica surpreso e pergunta se Emily realmente já doou seu sangue para Chloe 20 vezes. Emily diz que ainda mais de 20 vezes pensa que um dia vai acordar e os sucos desse corpo estarão completamente esgotados. Liam brinca que Emily tem a oportunidade de entrar no livro de recordes do Guinness. Mason achou que a voz de Liam é muito gentil,
isso pode significar que ele tem certos sentimentos por ela. Mason diz que Liam está certo e Emily deveria comer melhor. Depois disso ele pede à garçonete que traga uma porção de fígado de porco. De repente, a porta do estabelecimento bateu. O noivo de Chloe, Austin, entrou. Ele é o primeiro herdeiro dos 4 grandes. O garçom imediatamente se aproximou dele e se ofereceu para levá-lo até a mesa. Um de seus capangas pediu a Austin que olhasse a mesa onde Emily estava sentada. Ele imediatamente reconheceu o cara da família Fu que estava tentando alimentar Emily. Austin pediu desculpas às pessoas com quem veio e foi até a mesa onde Emily estava sentada. Liam tentou alimentar Emily sozinho, mas ela não odiava vísceras e recusou. A cortina que cobria a mesa se afastou abruptamente. Austin imediatamente perguntou a Emily por que ela deixou o hospital. Ele acrescentou que não tinha tempo para Emily e que ela deveria voltar para casa imediatamente e explicar seu comportamento, pois Chloe estava preocupada. O capanga disse que seu mestre Austin era um homem muito ocupado e não precisava de nenhum problema extra com Emily. Emily perguntou com um sorriso se Austin a estava perseguindo. Ele respondeu com raiva que ela não tinha o direito de falar com ele daquele jeito. Liam afirmou que Emily era de particular valor. Ele pediu a Emily que olhasse para ele e não para Austin. Assim ele queria desviar a atenção dela. Austin, insatisfeito com a situação, foi até sua mesa. Mason, sentindo que havia testemunhado um espetáculo grandioso, ficou entusiasmado. Liam olhou para ele e disse que ele era nojento. Liam olhou novamente para Emily com carinho e disse que eles poderiam ir à rua de pedestres, ao parque de diversões ou ao aquário. E há uma feira subterrânea perto da torre de TV onde você pode comprar pedra do dragão, adivinhar a sorte e coisas do gênero. Emily curiosamente perguntou como eles liam a sorte, ao que Liam respondeu que eles liam cartas de tarô ali. Emily ficou encantada. Ela não lia cartas de tarô há muitos anos, mas não tinha certeza se elas conseguiriam sobreviver até hoje. Liam imediatamente percebeu que isso a interessava mais do que aqueles lugares onde as meninas costumam frequentar. Liam avisou que o mercado estava aberto depois da meia-noite e não era seguro, então se ela quisesse ir, deveria ir com ele. Emily voltou para casa com Liam no carro. Liam perguntou a Emily se era verdade que o chefe da família Ing a trouxe da aldeia para Xangai. Ela acenou com a cabeça e acrescentou que lhe disseram que a mandariam para a faculdade, mas no caminho ela sofreu um acidente e acabou no hospital. Os ferimentos que ela sofreu não foram graves, mas seu tipo sanguíneo era o mesmo de sua meia-irmã Chloe. Liam perguntou horrorizado se essa era a única razão pela qual ela foi adotada. Emily respondeu que um pote de sangue vivo foi entregue em sua porta. Liam tocou a cabeça de Emily com a mão. Ela ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse a ela para não pensar muito e ir para casa e ele cuidaria dela. Eles se despediram. Emily caminhou em direção à entrada da casa e Liam observou seu rastro. A porta foi aberta pelo mordomo, e ele imediatamente perguntou se Emily havia se acalmado, já que a mãe dela disse que se a menina fosse tão caprichosa, ela poderia não voltar para casa até pedir desculpas. Emily ficou com raiva, se virou e começou a sair, mas o mordomo começou a impedi-la e saiu de casa. Ele começou a persuadir Emily a pedir desculpas a Chloe, porque não adiantava sua desobediência na rua. O mordomo disse que Emily não seria capaz de conquistar a confiança da mãe em tal estado de raiva. Liam apareceu por trás e interrompeu a conversa, dizendo que não achava que na família de índios servos pudessem dar ordens aos seus senhores. Emily se virou e ficou agradavelmente surpresa por ele ainda não ter saído. O mordomo disse que estar envolvido com o senhor foi ruim, mas Liam disse que se ele não tivesse ido embora, Emily teria sofrido bullying, o que significa que ele se saiu bem. Liam aproximou-se do mordomo e perguntou rudemente para quem ele apontava para se desculpar. Então ele deu um tapa na cara do mordomo. O mordomo imediatamente começou a se desculpar com Emily, dizendo que não deveria ter agido assim. Liam colocou o braço em volta da cintura de Emily e disse que seria ele quem se despediria dela. A mãe de Emily estava sentada no sofá lendo um livro. O nome dela era Becca. Ela ouviu alguém entrar e sem erguer os olhos perguntou se Emily finalmente havia desistido. Mas olhando para cima, ela viu o mordomo, Emily e Liam parados juntos, o que a deixou muito surpresa. Largando o livro, ela disse que Liam era o 7º mestre da família Fu, já que ontem ela havia falado com o pai dele. Ela perguntou por que ele chegou tão tarde à casa da família Ing. Liam disse que tinha medo pelo bebê, porque se ele a mandasse para casa, ela sofreria bullying novamente. Madame perguntou o que ele queria dizer. O mordomo já havia começado a lhe dizer que havia sido rude com Emily, mas sem ouvir, Becca disse a Liam que era apenas um mal-entendido e que ele já poderia ir embora. Liam disse que se Madame realmente pensasse assim,
Então os rumores sobre sua gentileza eram verdadeiros, e ele esperava que Emily não estivesse mais em perigo. Ele se virou para Emily, dizendo que ela poderia ligar para ele a qualquer momento se algo acontecesse. Emily ficou preocupada com ele, confusa, desejou-lhe boa viagem e boa noite. Sem falar com Becca, Emily disse que estava cansada e que subiria para descansar. Madame jogou o livro no chão. Ela está furiosa e não está feliz com o comportamento de Emily. Se antes Emily flertava tolamente com Austin, agora ela flerta com Liam. O mordomo a lembrou que ela precisava ligar para Chloe, pois ela estava esperando sua ligação. Madame realmente se esqueceu disso. Becca imediatamente ligou para a filha, com quem começou a conversar docemente como se fosse sua filha amada. Era uma vez, quando Becca adotou Emily, ela até a amava, mas com o tempo, o relacionamento deles ficou cada vez mais frio, ao contrário de seu relacionamento com Chloe. Emily estava em seu computador, mas em algum momento o computador parou de funcionar. Emily verificou o saldo no celular, não tinha muito dinheiro lá, mas tinha que ser o suficiente para ela. Ela abriu a janela. Ela subiu na borda da moldura da janela, e ela pulou fora disso. O mordomo estava parado perto da janela e teve a impressão de que algo estava acontecendo do lado de fora da janela. No entanto, devido à deficiência visual, ele não viu Emily fugir dele. Era noite nas ruas de Xangai. Liam estava sentado no bar Star Sky. Uma charmosa garçonete, flertando com Liam, avisou-o que $1 milhão estava sendo pago por sua morte, e ele deveria ter mais cuidado. Mas Liam disse que primeiro eles tinham que encontrá-lo. De repente, na janela do bar ele viu Emily andando pela cidade. Ele achava que alguns dos pequenos se comportavam mal. Emily foi até o balcão da loja. Ela encontrou o que procurava. O comerciante disse que a moeda que Emily quer comprar vale $500. Emily pegou a moeda e depositou $500 na conta do comerciante. Olhando para Emily, começaram a dizer que ela era uma mendiga. Um dos comerciantes sugeriu que ela implorasse, e então ele a perdoaria metade do valor. Mas Emily se virou e começou a sair, e os mercadores gritaram maldições insultuosas atrás dela. De repente, um estranho correu até Emily e disse que seu mestre estava pronto para lhe oferecer $6 milhões pela moeda que ela havia comprado. Emily se virou e viu um velho com chapéu e bengala. Seu nome era Logan, e seu jovem assistente Steve. Logan disse que se o preço não bastasse ela pode aumentar. O auxiliar, por sua vez, disse que seu mestre é avaliador profissional. O comerciante ouviu toda a conversa e, ao ver o documento que comprovava a posição de avaliador sênior, se convenceu de que a moeda era muito cara. Emily achava que no século XXI havia muitas profissões novas que ela não conhecia. Emily não hesitou por muito tempo e concordou com o acordo, após o qual o assistente lhe entregou um cartão de banco com 6 milhões de yuans. O cartão era preto com detalhes dourados, mas de repente o comerciante percebeu que o dinheiro deveria ser dele. Ele correu até Emily, gritando que não iria vender a moeda e exigindo que ela a devolvesse. Emily esperava que isso acontecesse. Com um chute poderoso no estômago, ela o jogou alguns metros para o lado. O comerciante estava caído no chão, inconsciente. Emily pegou o cartão do banco e agradeceu a Logan pelo acordo. O comerciante, que recobrou o juízo, recorreu ao administrador do mercado subterrâneo e pediu-lhe ajuda para devolver o que havia vendido. Mas as regras do mercado clandestino estavam em vigor, e o gerente ordenou que esse comerciante fosse expulso sem direito à reintegração. Após o que o gerente abordou Emily e pediu-lhe desculpas pelo transtorno. Nesse momento, Liam estava observando o que estava acontecendo com a garçonete, que disse que Emily era muito feroz. Mas Liam não pensava assim. Ele via em Emily apenas suavidade, ternura e sinceridade. O barman perguntou por que Liam não correu em seu auxílio. Liam olhou para o barman e disse que não seria inteligente nos encontrarmos novamente quando ele já havia lhe dado boa noite há 2 horas, após o que Liam deixou o barman do lado de fora e saiu sozinho. Do outro lado do beco, Steve caminhava com Logan por um mercado subterrâneo. Steve ficou chateado por terem desperdiçado $6 milhões, mas Logan insistiu no contrário, porque viu uma garotinha muito engraçada. De repente, quando Steve estava prestes a fazer a pergunta novamente, ele viu que o velho de repente agarrou o peito com a mão, estremeceu e começou a cair. Steve não esperava que Logan ficasse doente repentinamente. Ele havia passado por uma operação recentemente, embora o mestre tenha sobrevivido, mas os problemas ainda persistiam. Steve estava suando de preocupação, com as mãos tremendo enquanto tentava pegar o remédio, mas sem sucesso. No momento em que o pânico estava prestes a dominá-lo, uma voz veio de trás dele. Emily disse que deveriam colocá-lo de costas para que ele pudesse respirar melhor. Emily se aproximou deles, agachou-se,
Colocou a mão no pulso de Logan e franziu a testa. Vendo o comportamento da garota, Steve, no final, caiu em si, ficou chocado e com raiva, gritou para não tocar. Se algo der errado, ninguém poderá assumir a responsabilidade. Ele quis acertar a mão dela, mas errou, caindo no chão. Steve suspirou e ficou ainda mais irritado, e imediatamente perguntou o que ela queria fazer. Emily olhou para ele com calma e disse que só queria salvar o homem. Steve conteve sua raiva e começou a ligar. Disse onde estavam e que precisavam se apressar. Ele desligou e virou-se para Emily, mas antes que pudesse falar, ele ouviu a menina dizer: arritmia. A dor na região precordial se intensificou e se espalhou para o ombro esquerdo e abdômen. O fumo causou escurecimento nos pulmões e os bloqueios nas vias aéreas não foram completamente eliminados. No final, Emily ergueu os olhos e disse que da meia-noite às 8 da manhã é o período de pico. Ele fez uma cirurgia há um mês. Não deveria ter saído. Steve ficou chocado, pois ela estava absolutamente certa. Fez o diagnóstico com absoluta precisão, informando até o momento exato da operação. Emily pediu agulhas de prata. Steve ainda não havia se recuperado do choque. Quando ouviu novamente a voz baixa da garota, Steve não teve tempo de pensar em como ela sabia que ele tinha agulhas de prata com ele, mas simplesmente entregou-lhe a caixa apressadamente. Emily abriu a caixa e tirou 7 agulhas de prata de uma vez. Vendo isso, Steve não pôde deixar de lembrá-la de que ela não usaria mais do que 4 de cada vez. Quando a senhorita Man, do mundo da medicina antiga, tratou o mestre, ela só podia usar 4 agulhas de prata por vez. Steve se interessou por isso e descobriu que no mundo da medicina antiga praticamente não há pessoas que possam usar 7 agulhas de prata ao mesmo tempo. Se você pensar bem, como você pode manusear 7 agulhas de prata com apenas um par de mãos? Mas no segundo seguinte, o rosto de Steve se esticou e seus olhos se arregalaram involuntariamente. Diante de seus olhos, 7 agulhas prateadas, uma por uma, em movimentos borrados, atingiram os pontos de acupuntura com uma velocidade incrível. Steve tentou captar a posição das agulhas, mas com medo descobriu que não conseguiria. Depois que Emily terminou com o último ponto de acupuntura, o mentiroso Logan finalmente deu um suspiro de alívio, e sua tez azul ficou rosada novamente. Todo o processo de tratamento demorou menos de 1 minuto. Emily recolheu as agulhas de prata e as devolveu à caixa. Depois que se levantou, colocou a mão no bolso e preguiçosamente disse que havia terminado. Steve ainda estava atordoado, mas agora caiu em um verdadeiro choque. Até mesmo a senhorita Man depois do tratamento de Logan costuma estar exausta. Tendo se recuperado um pouco, Logan levantou-se lentamente com a ajuda de Steve. Limpando a garganta mais algumas vezes, seu rosto ficou sério, mas a ternura estava escondida em seus olhos e sua voz soava calmante. Logan disse que a garota salvou a vida dele e perguntou se ela precisava de alguma coisa. Já faz muito tempo que Emily não tratava alguém, mas suas habilidades permaneceram no mesmo nível. No futuro, se precisar de dinheiro, esse negócio pode alimentá-lo. Em agradecimento, Logan pegou um pingente de jade e disse seriamente que se Emily tivesse problemas com a lei, ele definitivamente a ajudaria. Isso não é apenas uma promessa, é a promessa do patriarca da família Mu. Emily não queria levar nada, mas quando viu a palavra Mu no pingente de jade, seus olhos se estreitaram por um momento. Ela se lembrou de algo e ainda concordou. Logan ficou satisfeito com isso. Ele riu e perguntou o nome da menina. Achou que era raro encontrar uma menininha que agradasse tanto aos olhos, então valeu a pena conhecê-la melhor. Emily disse que o sobrenome dela é Ying. Logan imediatamente pensou na família Ying, uma das 4 maiores famílias de Xangai. Então Logan sugeriu que ela fosse para a capital imperial juntos, mas Emily disse que não estava interessada no momento. Acenou com a cabeça educadamente e saiu. Logan lamentou que ela não fosse filha de sua família e ao mesmo tempo disse à sua assistente que eles ficariam mais alguns dias. Na rua já havia chegado o amanhecer, que agradava aos olhos com seus raios. O sol quente do meio-dia brilhava, ao longe no azul do céu, como pássaros brancos. Nuvens flutuavam. Tais momentos de paz e tranquilidade eram raros. Emily ainda estava dormindo em sua cama e não ouviu o telefone tocar. Mas o telefone não parava de tocar e ela ainda acordou para ver quem queria ouvi-la com tanta insistência. Pegando o telefone, ela viu que era Liam ligando. Assim que ela atendeu o telefone, Liam imediatamente perguntou se ela estava dormindo, ao que ela respondeu que tinha acabado de acordar. Respirando fundo, Liam perguntou o que ela estava fazendo ontem, pois sua voz era como a de um gatinho recém-nascido, como se ela não tivesse dormido a noite toda. Antes de responder, Emily pensou um pouco e disse que foi para a cama às 4 horas. Disse que estava estudando novas tecnologias do século XXI e encontrou algo chamado web drama. Como resultado, ela passou umas boas 3 horas assistindo.
O enredo era extremamente sangrento, mas bastante interessante. Na velhice ela tinha exatamente o que fazer. Liam continuou com a voz profunda. E se ela ficar acordada até tarde, vai ficar careca e feia. Emily bocejou e sem pensar muito respondeu que ela tinha muito cabelo e era naturalmente linda. Ele ficou confuso por um momento e depois riu. Liam finalmente parou de rir, respirou fundo e disse que já era um homem velho. Então, se não dormir o suficiente, suas costas começam a doer. Emily apertou o elástico de cabelo entre os dentes. Levantou a mão esquerda livre e puxou os longos cabelos para trás e disse que Liam tinha insuficiência renal e que se ele quisesse ela poderia curá-lo. Liam ficou interessado e respondeu que a menina acabou sendo muito forte. Além de adivinhar a sorte, ela também entende de medicina antiga, mas onde ela aprendeu tudo isso? E disse que com certeza deveria mostrar a ele a garra de osso branco. Emily ficou em silêncio por um momento e então perguntou o que era a garra de osso branco. Ele preguiçosamente começou a explicar que esta é uma história sobre artes marciais incomparáveis. Liam pensou um pouco, depois sorriu e disse, sobre como esmagar a cabeça de uma pessoa com a palma da mão, há muita crueldade para essas meninas. A menina tirou o celular do ouvido e abriu o Twitter para conferir a lista de novidades. Ela sempre aprendia tudo rápido. Além das tags de reabilitação de Chloe, que ficaram em primeiro lugar, apareceu uma nova, que gradativamente subiu ao topo da classificação e com certeza chegará ao topo em um futuro próximo. A ingrata filha adotiva da família Ing. Devido a essa busca acirrada, cada vez mais pessoas escreviam para ela mensagens pessoais informando que ela era obrigada a doar seu sangue para Chloe. Ela novamente colocou o telefone no ouvido e pediu para não ser chamada de criança. Emily tomou um gole d'água, virou a cabeça e olhou pela janela. Um Maserati parou atrás do portão de ferro, de onde saiu sua avó Emma. Liam disse que estava esperando que ela curasse sua insuficiência renal, mas Emily já estava pensando em outra coisa. Desligou o telefone. Colocou-o no bolso com indiferença. A porta da casa se abriu. Soou uma voz feminina gentil. Por onde escaparam notas de surpresa. Nora, você ainda não comeu. Becca se virou e congelou por um momento. Ela não esperava ver a mãe do marido aqui com Chloe. O coração de Beck começou a bater mais rápido e ela se apressou. Disse que não esperava a chegada da mãe, então não se preparou direito. Por muito tempo, Emma mudou-se para seu apartamento e não morou na casa do filho, para não constrangê-los com sua presença, e Chloe morou com ela, já que o apartamento ficava no centro da cidade. A velha Emma disse que iria embora assim que resolvesse o problema e disse para ligar para Emily. Ficou claro pelo seu tom que ela não estava feliz com seu comportamento, o que Chloe claramente lhe contou. Becca disse a Chloe para ficar com a avó enquanto ela ia buscar Emily. Ao ouvir isso, a velha senhora Ing ficou com raiva, bateu a bengala no chão e riu, dizendo que isso não iria acontecer. Emily causou problemas e deve ser seguida quando foi na família Ing que começaram a confundir preto com branco. Emily apareceu lentamente no topo da escada, levantou a cabeça e olhou ao redor do corredor, como se não estivesse nem um pouco surpresa com a presença de 3 pessoas, perguntou o que estava acontecendo. Essa indiferença irritou Becca. Ela perguntou se ia cumprimentar a avó. Não precisa, disse Emma. Ela levantou a mão e disse que só tinha uma neta. O nome dela era Chloe. E essa filha adotiva, depois de tudo que ela fez por ela, não era ninguém. Emily assentiu levemente, sem perder a compostura, respondeu preguiçosamente que não tinha o hábito de renegar parentes tão casualmente. A velha Emma bateu novamente no chão com a bengala e quase pulou da cadeira. Pretendia envergonhar a filha adotiva, mas de repente ela mesma ficou envergonhada. Becca ficou ainda mais brava e estendeu a mão para bater na menina. Mas Emma a impediu. Ela disse que você não deveria bater nela, por mais que ela merecesse. Mas, ao mesmo tempo, Emma exigiu um pedido de desculpas de Emily por seu comportamento grosseiro e indelicado. Emily ergueu os olhos, olhou para ela preguiçosamente e disse que não faria isso, eles nem eram parentes. Tudo bem, disse a velha Ing com a mesma indiferença, mas hoje ela não veio aqui para punir Emily. Deixe-a responder por que empurrou Chloe naquele dia no banquete. Talvez ela pense que sem Chloe ela pode se tornar a dona da família Ing. Foi uma acusação direta. Num instante a expressão de Chloe mudou dramaticamente e ela entrou em pânico. Ela se virou para a avó e disse que não deveria acreditar nos boatos. Becca também defendeu Emily. Por que tudo isso não foi provado? E por que ela culpa diretamente Emily por isso? Vovó disse que isso era apenas um palpite dela, mas o fato de Emily ter tentado seduzir Austin era um fato inegável. E como elas ousavam defender Emily depois disso? Depois dessas palavras, os rostos de Chloe e Beck mudaram. Porque na verdade elas poderiam não discuta com eles. Becca,
Embora tentasse de alguma forma proteger Emily, ela entendeu perfeitamente que essa acusação era objetiva, após o que ela se aproximou dela e disse que ela realmente deveria se desculpar pelo menos por isso. Emily estava encostada na porta com as longas pernas levemente flexionadas. Quando ouviu isso, levantou levemente a cabeça e perguntou se achavam que ela era cega. Vendo que Emily estava chateada, a velha Emma sorriu com raiva e disse que Emily veio de uma pequena cidade do interior e tornou-se tão vulgar que é difícil imaginar o que mais ela poderia fazer. Os dedos de Beck tremiam. Ela nunca tinha ficado tão envergonhada antes. Além disso, sua própria filha a colocou em uma posição tão estranha. Finalmente, ela não aguentou mais e se inclinou para a frente. No momento em que Beck estava prestes a dar um tapa na cara de Emily, uma voz feminina suave de repente soou na sala silenciosa. Emily, vá para o quarto 1801 do Queen Center Hotel e espere por mim. Preparei acessórios de banho e roupas novas para você. Depois de tomar banho, você passeará com sua irmã pelo calçadão. Becca foi pega de surpresa e sua mão batendo ficou suspensa no ar. Eles perceberam que era a voz de Chloe. Emily jogou o celular entediada e desligou a gravação. A nova tecnologia do século XXI é muito boa. Esse telefone grava automaticamente todas as conversas telefônicas, então nem preciso fazer nenhum esforço. A velha Emma ficou repentinamente envergonhada. Seu rosto endureceu, um pouco azulado por um tempo, e depois avermelhado. Pensando nas palavras ditas anteriormente na gravação que ouviu, ela mal podia esperar para encontrar um buraco para cavar. Chloe reagiu rapidamente, baixou os olhos e sussurrou que a culpa era dela. Ela só esqueceu que pediu para Emily vir. Ela não esperava que Austin voltasse nessa hora. Nesse momento, o mordomo que estava checando o Twitter disse de repente: Senhora, isso não é bom. Alguém postou um vídeo daquele banquete. Perguntou Becca. Ela ficou chocada e pediu com urgência para ver o vídeo. O vídeo é bom, disse a velha Emma e riu. Agora que todas as evidências estão diante de nós, não haverá espaço para mentiras. Butler rapidamente colocou o telefone na frente das velhas Emma e Becca. Chloe pareceu perceber algo. Sua expressão mudou um pouco. Ela queria parar a gravação, mas o vídeo começou a tocar automaticamente e já era tarde demais para tentar desligá-lo. Na tela, Chloe desceu as escadas graciosamente. No meio do caminho, porém, seu pé direito pisou na barra da saia. Ao cair, ela agarrou Emily, que caminhava atrás dela, com uma das mãos, mas ela ainda não conseguiu se segurar e caiu, e Emily conseguiu se agarrar à escada. Ninguém, obviamente, esperava ver tal resultado do vídeo. Especialmente Emma estava ansiosa para acusar Emily de pelo menos alguma coisa, mas agora estava claro que Emily não era culpada de nada. E este pequeno vídeo de menos de 20 segundos foi postado no topo dos pedidos quentes. Esse vídeo foi como um forte tapa na cara tanto de Becca quanto da velha Emma, mostrando tudo o que aconteceu. O sangue correu para o rosto de Chloe. Ela estava com muita vergonha, seus lábios curvados e sua voz soava rouca. Naquele momento, até a velha Emma não sabia o que dizer. Ela queria se livrar do constrangimento e recuperar um pouco da confiança, mas quem diria que agora ela estava ainda mais envergonhada. A característica familiar da família Ing de caluniar as pessoas parece ser herdada da história de Emily. Ela tirou um dos fones de ouvido e acrescentou casualmente: Muito bem, continue com o bom trabalho. Com uma frase, ela deu um tapa neles novamente. O rosto da velha Emma ficou roxo. Sua respiração ficou irregular. Ela estava claramente com muita raiva, mas a garota já havia empurrado a porta e saído do quarto enquanto ninguém prestava atenção nela. Becca balançou a cabeça e sorriu suavemente. Ela pensou muito. Mesmo que Emily vá embora hoje, ela ainda voltará, porque a família Ing é a casa dela. Para onde mais ela pode ir? Apartamento de um quarto no centro da cidade. Liam estava segurando um copo de chá quente de Wolferry e tâmaras. Naquele momento, um bip soou em seus ouvidos. Ele virou a cabeça e olhou para seu computador repentinamente escurecido, ergueu as sobrancelhas e bateu várias vezes no teclado. Uma linha de palavras vermelhas brilhantes apareceu rapidamente na tela escura, perguntando para quem você fez isso. Liam largou a xícara, franziu os lábios e digitou que queria mimá-la. A tela permaneceu inalterada por cerca de 10 segundos antes que outra linha de palavras aparecesse nela. Alguém me pediu para saber mais sobre você. 3 pessoas. Todas na lista de caça. Espero que vivam para nos ver. Os cílios de Liam tremularam e ele riu levemente. Liam olhou atentamente para as pastas, mas não as abriu. Depois desligou o computador, levantou-se, ergueu a mão para ver as horas e saiu. Hoje é o 15º dia do primeiro mês lunar. As ruas estavam cheias de vendedores de lanternas. O sol à 1h30 estava forte, mas não ofuscante.
mas dando um calor agradável. Emily virou a cabeça e ergueu as sobrancelhas para várias crianças pulando corda. Ela estava acostumada a dias cheios de batalhas e matanças, e de repente tudo ficou tão quieto que teve a sensação de que tudo aquilo era irreal. Ela colocou as mãos nos bolsos, encostada preguiçosamente na grade, olhou a paisagem aberta, classificando através de suas memórias. Inesperadamente, há um ano, o chefe da família Eng a escolheu e a convidou para ir a Xangai para patrocinar seus estudos universitários. Ela realmente não queria isso na época porque seu pai biológico, Tom, tinha asma crônica e precisava de cuidados, mas naquele dia ele disse a Emily que tinha sido assim durante toda a vida e não poderia mudar isso. Então ele esperava que pelo menos ela será capaz de mudar seu futuro para melhor, mas ninguém esperava que isso levasse a tal resultado. No começo a avó Emma e Becca a trataram muito bem, mas não durou muito, até que Chloe se machucou pela primeira vez. Emily pensou por um momento, pegou seu celular e começou a procurar no mapa a farmácia de medicina chinesa mais próxima. 30 minutos depois ela estava lá. Assim que Emily saiu do táxi, ela sentiu um leve cheiro de ervas medicinais, que acalmou seu coração agitado pela falta de sono à noite. Emily entrou no banco. Durante o dia havia poucas pessoas, e os guichês de atendimento estavam quase todos vazios. A garota vestia uma camisa preta simples com botões cuidadosamente abotoados, um casaco caque, calça preta e botas Martin, e seu cabelo estava puxado para trás em um rabo de cavalo. Contida e indiferente, sua aparência era tão marcante que quem passava não conseguia deixar de olhar para trás. A garota bocejou e caminhou lentamente até o balcão. Os olhos da Fênix estavam turvos e a pele branca de porcelana brilhava como o luar. O caixa corou e rapidamente desviou o olhar.Ela pediu para sacar $2.000 e transferir $1 milhão para outro cartão, e também perguntou por quanto tempo o dinheiro ficou guardado no banco, ao que foi informada que o armazenamento era por tempo indeterminado. Emily assentiu, recostou-se na cadeira e bocejou cansada, pensando que talvez conseguisse recuperar seu ouro. Em frente ao banco da farmácia de medicina chinesa, Noah estava sentado na mesa do caixa fazendo sua lição de casa. Depois de muito esforço, ele ainda não encontrou a resposta para a última pergunta e jogou o livro fora atordoado. O jovem se levantou e estava prestes a encontrar algo para comer, mas quando ele olhou para cima, sua atenção foi atraída por uma figura atrás da janela. Ele ligou para a irmã e sugeriu que Emily estava andando na rua, mas ela era pobre. O que ela poderia fazer em um banco assim e onde poderia conseguir dinheiro? A irmã de Noah era a mesma doutora Eva. Naquele momento ela estava ocupada fazendo uma lista, e só acidentalmente olhou para a garota ao ouvir essas palavras, após o que seu rosto escureceu. Noah lembrou à irmã que não faz muito tempo que Emily a fez corar, e riu, porque tinha certeza de que Emily era apenas uma vadia medíocre e arrogante, e ela realmente achava que um médico como Eve iria querer tratá-la. Se Chloe não tivesse convidado Eva, ela não teria ajudado essa filha adotiva. Tom ia se divertir um pouco, mas quando viu a garota saindo do banco e indo em direção a eles, não pôde deixar de se surpreender, e Eva observou ela com interesse. Tom perguntou à irmã por que é que esta rapariga ia à farmácia. Esta farmácia vende exclusivamente medicamentos tradicionais chineses. Via de regra, as encomendas vêm apenas de hospitais e não há muitos compradores. Eva sorriu e disse que não iriam vender nada para ela. Ela odiava essa filha adotiva da família Ing, principalmente depois do que aconteceu ontem. Eva pensou, organizou seus pensamentos e puxou Tom e o convidou para observá-la um pouco quando ela chegasse. Ela já havia entrado na farmácia e geralmente Emily esconde a cabeça e abaixa os olhos, mas Tom não entendia por que eles estavam se escondendo dela agora, ao que a doutora Eve respondeu que viriam se ela tinha dinheiro suficiente para comprar remédios. Eve e Tom olharam para a tela do computador, que transmitia vídeo das câmeras do pregão. Maquiagem simples, lábios claros sem nenhum vestígio de batom, mas era tão difícil desviar o olhar dessa garota. Um par de olhos profundos de Fênix eram negros, como um abismo sem fundo, e pareciam sugar facilmente todos que olhavam para lá. O coração de Tom estremeceu. Ele perguntou à irmã, ela não sabe que está sendo observada. Eva riu e disse que não tinha como prever isso. Emily não é vidente. Emily olhou para as ervas chinesas na prateleira, perdida em pensamentos. Muitas das ervas não existem mais e é difícil encontrar uma alternativa. Emily olhou em volta e descobriu que havia superestimado a qualidade dos materiais medicinais aqui. Pelos cheiros que escorriam pelas tábuas de madeira, ela percebeu que essas ervas não tinham mais de 20 anos. O caixa perguntou à menina o que ela procurava e ofereceu-lhe ajuda para encontrar os medicamentos. Emily listou 30 medicamentos e acrescentou que eram necessários 10 de cada. Aí o caixa disse que era muito, e primeiro ela precisava assinar o cheque. Ao microfone,
Eva mandou o caixa dizer o valor de 500 mil, que era quase 10 vezes mais caro que o preço médio de mercado. Mas Emily não ficou constrangida e pediu ao caixa que lhe desse um cheque para que ela pudesse assinar. O caixa recebeu a aprovação de Eva, já que eles ganhariam muito se Emily pagasse aquela quantia. O caixa imprimiu rapidamente o cheque e entregou-o a Emily, mas em vez de assinar, ela pegou o telefone e começou a ligar. Por telefone, ela disse que queria apresentar uma queixa de que a farmácia número 148 em South Road vendia materiais medicinais chineses a 10 vezes o preço de mercado. Eva ficou atordoada. Não conseguia acreditar que aquela filha adotiva ousasse ligar para reclamar. Ela entrou em pânico. Correu para o corredor e atacou a garota. Emily ergueu os olhos com calma, embora Eve tenha se assustado com o olhar que ela lhe lançou, mas continuou severamente mesmo assim. Como você ousa reclamar? Ela começou a ameaçar Emily dizendo que ligaria imediatamente para a mãe, que com certeza a colocaria em seu lugar. Ela até pegou o telefone e esperava que a menina caísse de joelhos e implorasse para que ela não fizesse isso. Emily apenas bocejou, sentindo-se sonolenta. Eve se apressou e ergueu a mão em um ataque de raiva, querendo bater no rosto da garota, mas assim que ela balançou, sua mão foi interceptada. Emily ergueu ligeiramente as sobrancelhas quando ouviu um som agudo de ossos quebrando. Eva sentiu dor e, sem resistir, desabou com estrondo no balcão. Emily enfiou as mãos nos bolsos sem qualquer expressão no rosto. Eva respirou fundo de dor, ergueu a cabeça e ia gritar com a garota, mas viu um homem parado na porta e empalideceu bruscamente. O homem encostou-se preguiçosamente na porta, as longas pernas ligeiramente flexionadas, o rosto indiferente, mas as palavras que ele disse a deixaram gelada. Era Liam e ele disse que a família Ing não ousaria, mas ele sim. Sua aparência foi como o primeiro raio de luz deslumbrante rompendo a escuridão do amanhecer. Emily ficou até confusa por um momento. Eve ficou tensa e sorriu com relutância. Ela perguntou por que Liam veio sem avisar, mas Liam a ignorou. Emily recobrou o juízo e levantou a cabeça. Naquele momento o corpo do homem inclinou-se ligeiramente, e de suas roupas se espalhou um leve cheiro de ágar, misturado com seu hálito, sedutor e excitante, seus olhos pêssego profundos e apaixonados cheios de ternura. Sério, olhando diretamente para você, capaz de afogar qualquer um. O que acontece quando a filha adotiva da família Ing conhece o sétimo jovem mestre da família Fu, sem falar na família Eva? Até a família Ing respeita a família Fu. Eva mordeu o lábio, lembrando-se novamente das palavras anteriores do homem. E ela o pânico se intensificou. Liam olhou para Eva e perguntou se a família dela estava com tanta falta de dinheiro. Eva foi pega de surpresa e não sabia o que dizer. Bem no momento em que ela estava pensando, Liam pegou o telefone e fez uma ligação. Liam ligou para o pai de Eva e disse que um grande pedido da família dele foi cancelado. Na farmácia, Eva também ouviu isso. Seus olhos se arregalaram. Liam desligou e virou a cabeça. As mãos e os pés de Eva ficaram frios e seus lábios tremeram. Ela disse que não esperava nada disso. Ela só queria dar uma lição ao adotado da família Ing, mas por causa disso, sua família perdeu inesperadamente um pedido multimilionário. Sua família não era rica e a perda desse pedido afetará muito na... Eva não conseguia pronunciar uma palavra, só lhe faltou cerrar os dentes para olhar para a menina, pois era tudo por causa dela. Se ela não tivesse vindo aqui buscar ervas, tal desastre não teria acontecido com ela. A família. Talvez seja o suficiente, perguntou Tom, que saiu do armazém. Ele saiu e continuou com uma cara calma. Por que não aconteceu nada de terrível? Por que fazer tanto barulho? É só uma brincadeira. E você não perdeu nada. Eu prometo que farei as contas para você e encerraremos esse problema. Emily ergueu os olhos e sentiu que aquele homem parecia familiar. Ela perguntou quem ele era. O rosto de Tom ficou azul. Ele não esperava tal resposta, pois eles eram colegas de classe há um semestre inteiro. Como ela poderia esquecê-lo e por que ela estava fingindo? Tom riu friamente e disse que as notas dela eram as piores da turma. Se ela não melhorasse, seu desempenho seria expulsa. Emily olhou para Tom novamente, mas ainda não conseguia lembrar quem ele era. Mas lembrou-se de outra coisa. O ensino médio tem turmas de elite formadas pelos 50 melhores alunos da escola. Portanto, após cada exame, a composição de cada turma de elite muda. Emily levantou a mão e bateu suavemente na mesa do caixa, dizendo-lhe para embrulhar os remédios e enviá-los para o hotel do outro lado da rua. A caixa começou às pressas a conferir a lista. Infelizmente não foi possível conseguir o dinheiro. Ela é apenas uma funcionária pequena que não pode se dar ao luxo de ofender ninguém. Em menos de 10 minutos, os sacos de ervas estavam prontos, e Eve, com o rosto pálido, só pôde observar enquanto a equipe da farmácia escoltava as pessoas que ela odiava. Eles foram longe demais. Tom bateu com força na mesa. Daqui a alguns dias,
Quando as aulas começarem, ele vai fazer com que ela se arrependa. Eve balançou a cabeça e, quando estava prestes a contar tudo a Chloe, seu pai ligou para ela. Assim que ela abriu a boca, ouviu-se um barulho do telefone. O pai disse que a filha era inútil e exigiu que ela fosse até ele, em um quarto de hotel. Olhando para as ervas medicinais espalhadas no chão, Liam estava prestes a falar, mas ele viu a garota tirar lentamente uma panela de pressão elétrica da mochila. Emily apoiou o queixo com uma das mãos e com a outra pegou um monte de ervas, pesando várias vezes, jogou na panela de pressão. Ela não tem tempo de fazer seu próprio forno, então decidiu usar este. Ontem, antes de sair do mercado subterrâneo, ela também comprou algumas peças de jade. Liam ergueu os longos cílios e sorriu e perguntou como ela iria agradecê-lo. Emily fechou a tampa, apertou o botão iniciar e disse casualmente que o manteria acordado a noite toda. A expressão de Liam congelou. Seus olhos cor de pêssego se estreitaram, mas o sorriso não desapareceu. Sua voz era gentil, mas havia uma sensação de perigo nela. Ele disse que tinha uma pergunta para ela. Emily esmagou o jade e derramou o pó no chão. Que lhe ensinou tudo isso? Ao que Emily respondeu que aprendeu tudo sozinha. Era uma vez ela lia muito e lembrava bem o que fazer e como fazer corretamente. Depois de se entreolharem por alguns segundos, o homem dobrou os dedos e deu um tapinha na testa da garota e disse que no futuro a proibiria de ler tais livros. Não pode, disse Emily, abaixando a cabeça e mexendo na panela de pressão elétrica. Isso não seria nada divertido. Ela planejava comprar mais alguns romances dessa época para aliviar o tédio. Liam então perguntou se poderia convidá-la para jantar, mas ela disse que não. Liam olhou para o olhar abatido da garota. Sua expressão não era fingida. Ficou claro que ela estava realmente muito cansada. E isso não significava mais nada. Naquele momento, o telefone tocou de repente. Liam olhou para Emily, certificando-se de que ela não explodiu nada. Levantou-se e saiu da sala para atender a ligação. Mason ligou para ele e o convidou para relaxar no bar, mas ele disse que por enquanto estava com Emily e não iria a lugar nenhum. Depois desligou, mas isso irritou Mason, porque Emily ainda era muito jovem. 3 horas depois, a panela de pressão elétrica fez barulho. Os comprimidos verdes escuros resultantes foram poucos, 50 ao todo, e ela os colocou em um frasco de remédio que comprou com antecedência, limpou a bagunça no chão e os entregou a Liam. Emily não esperava que ele esperasse lá fora, então ela ficou surpresa e perguntou por que ele não entrou, ao que ele respondeu que tinha medo de distraí-la. Emily entregou-lhe o frasco e disse que não era só para rir doenças, eles também tratam o fígado e o estômago. Emily pegou sua bolsa e a pendurou no ombro. Mesmo Liam estando muito interessado, ele tirou o frasco do remédio e perguntou se ela gostaria de jantar com ele. Mas Emily disse que só poderiam jantar daqui a alguns dias, quando ela voltasse para Xangai, pois estava saindo da cidade. Às 7 da noite já estava completamente escuro e fogos de artifício brilhavam no céu noturno de vez em quando. Tom tirou farinha da velha geladeira e, assim que se aproximou da mesa, tossiu forte. Demorou um pouco para a tosse parar. Quando ele estava prestes a ferver a água, alguém bateu na porta. Tom enxugou as mãos e tossiu mais algumas vezes antes de sair. Ele perguntou quem estava lá, porque já era muito tarde. Ele abriu a porta, olhou para o convidado e ficou surpreso. Uma garota estava sob a saliência, e o leve luar caía sobre seus cabelos negros, fazendo-a parecer tecida pela neblina e completamente real. Embora ele não visse a filha há um ano, o rosto dela não mudou nem um pouco. Emily pegou sua mão e o ajudou a entrar. Cuidado para não cair. Ela silenciosamente sentiu seu pulso. A condição de Tom é pior do que ela pensava. Anos de trabalho duro o prejudicaram completamente. Ele se assustou e, antes de agarrar a mão dela, seu tom tornou-se insistente e severo, perguntando imediatamente por que ela voltou da casa da família Ing. Ele olhou a garota de cima a baixo novamente com uma expressão mais séria no rosto e perguntou se aquelas pessoas estavam zombando dela. Uma dúvida comum, mas que pode facilmente ir direto ao coração, causando desconforto. Os dedos de Emily ficaram tensos. Ela disse que estava tudo em ordem, só que só hoje ela foi libertada e pôde vir visitar o pai. Então Tom deixou de lado seus pensamentos, virou a cabeça, esfregou os olhos e tentou acalmar a respiração. Ele ainda não conseguia controlar suas emoções e sua voz tremia. Ele disse que ela sempre poderia voltar para ele. Assim que ele falou isso, soou lá fora do quintal. Pai, voltei, comprei uma carne. Podemos cozinhar. Ao ver a garota, a voz diminuiu abruptamente. Um cara de ombros largos e pernas longas estava parado na porta, mas seus olhos foram gradualmente se enchendo de frio. Por alguns segundos, o jovem congelou e, de repente, virou-se e saiu correndo. Tom foi pego de surpresa.
Ele ergueu a voz e gritou atrás dele porque ele estava fugindo, mas o menino já havia desaparecido sem deixar vestígios. Tom ficou bravo e novamente não conseguiu conter a tosse. Perguntou a Emily por quê. Assim que ela voltou, seu irmão Sam fugiu. Emily deu um tapinha nas costas dele e o levou para dentro de casa. Percebeu que o remédio que levava seria muito pouco, então pegou a mochila e saiu. Olhando para as costas da garota recuando, Tom suspirou suavemente. Seu humor estava muito difícil e seus olhos ficaram vermelhos novamente. Quando Emily encontrou Sam, ele ficou sozinho à beira do rio e olhou silenciosamente para os fogos de artifício ao longe. Seus olhos estavam pretos e não havia emoção neles. A noite estava escura, soprava um vento forte, uma fina camada de gelo jazia no rio, refletindo a lua cheia. Quando Emily se aproximou, tirou um pirulito do bolso e entregou a ele, dizendo que tinha sabor de pêssego. Tom não respondeu nem se mexeu. Ele riu, mas sua risada foi muito fria. Ele pensou que nunca mais veria Emily, e perguntou por que ela havia retornado. Mas mesmo depois de esperar 10 minutos por uma resposta, ele não ouviu. O jovem virou a cabeça, mas seus olhos estavam frios. Por fim, ele olhou atentamente para sua irmã. Sua expressão mudou. Ela claramente havia perdido peso no último ano. Ao luar ele podia ver pequenos buracos em seu braço. Eram tantos que era impossível contar. Podiam não ser muito perceptíveis, mas pelo fato de sua pele ser de um branco doentio, eram claramente visíveis. O jovem ficou chocado. Ele perguntou a Emily se ela estava doente. Olhou para a irmã e disse que ela não veio porque estava doente. Emily não respondeu. Pegou o pirulito novamente e ergueu as sobrancelhas e perguntou com um sorriso se ele estava com raiva. Ao ouvir isso, os lábios de Sam se apertaram. Com a mão trêmula ele pegou o doce, quebrando a embalagem do doce. O jovem colocou o doce na boca e mastigou-o em pedaços. Mesmo depois de todo esse tempo, ele nunca esquecerá as caras feias e as palavras daquelas pessoas que disseram a ele e a seu pai que Emily era filha da família Ing. Eles deram-lhe $100.000, e eles disseram que nunca mais viriam Emily. Depois disso, a irmã realmente ficou um ano inteiro sem voltar e nem ligou. Ele esperou e esperou até desistir. Agora ele entendeu que a irmã não veio só por causa da família Ing. Ele pediu perdão à irmã e disse que não deveria ter se ofendido por ela. Devido à sua doença mental, ele costumava ser muito hostil, mas não conseguia controlar. A cabeça do menino caiu um pouco e os dedos cerrados com força. Ele se esforçou muito para mudar e se tornar uma pessoa normal. Emily disse que não o culpava e bagunçou um pouco o cabelo dele. Quando a tensão entre eles diminuiu, Sam disse que seu pai estava piorando ultimamente. Emily pensou por um momento e perguntou para qual universidade ele queria estudar. O menino disse que queria se matricular na Imperial Capital University, que era a universidade número 1 da China, onde milhares de estudantes querem se matricular. Ao ouvir essa resposta, Emily não se surpreendeu. Com a habilidade de Sam, mesmo com falta de recursos de estudo, ele consegue passar facilmente nos exames. Se você quiser ir para lá, vá. Emily suspirou, porque nada é impossível. Sam achava que a irmã tinha ficado um pouco diferente. Ela costumava ficar calada, mas não era tão indiferente como é agora, como se nada mais pudesse abalá-la. O que a família Ing havia feito com ela. O irmão e a irmã caminharam lentamente em direção à casa. Ainda não haviam chegado ao pátio quando um aroma agradável veio de longe. Abrindo a porta, Emily olhou para cima e congelou. Na cozinha ela viu uma figura familiar e esguia. A cabeça do homem estava baixa e ela não conseguia entender o que ele estava fazendo. Seu pai perguntou por que ela não havia avisado que não tinha vindo sozinha. Emily ficou em silêncio por um tempo. Depois esfregou a cabeça e respondeu que havia esquecido. Liam olhou para fora da cozinha, revelando metade de seu corpo e disse que decidiu ir com ela na última hora. Foi inesperado. Emily ergueu levemente os olhos e viu que o homem estava usando um avental com uma foto da Peppa Pig. Ele perguntou a Emily por que ela estava olhando para ele tão atentamente de novo. Ele realmente parecia tão mal. Tom cerrou os punhos, cobriu os lábios e tossiu várias vezes. Esse não é o personagem de desenho animado favorito dela. Liam ergueu as sobrancelhas espessas e olhou para o avental. Depois disse que era muito fofo. O rosto de Emily estava inexpressivo e ela disse que não gostava mais daquilo. Sam também olhou para a foto da Peppa Pig. Suas sobrancelhas se contraíram. Ele disse que sua irmã costumava juntar dinheiro para comprar um brinquedo desses. E se ela não a tivesse abraçado, ela não teria conseguido dormir. O pai perguntou ao Sam por que ele fugiu quando a irmã chegou. Ele quis responder, mas parou. Não podia dizer que foi por ofensa. Emily entrou na cozinha e aos poucos disse que ele era tímido. Tom ficou surpreso, pois quando recebia cartas de amor não era tímido, mas quando sua irmã chegou ele ficou tímido de repente.
Sam disse que isso não aconteceria novamente e perguntou quem era o convidado. O corpo ideal de um homem, esbelto e reto. Mesmo um avental ridículo não consegue esconder sua nobreza inata. Liam é amigo de Emily, explicou Tom, e hoje ficará com eles. Depois de um tempo eles estavam sozinhos na cozinha. Emily olhou para ele e perguntou por que ele estava ali. Quando ela perguntou, seus olhos cor de pêssego se arregalaram e ele disse se ela não queria que ele fosse com ela. Ela ergueu a mão para tirar a farinha da mão de Liam, mas como ele se virou naquele momento, seus dedos frios acidentalmente tocaram seus lábios. O contato repentino surpreendeu os dois. Emily tirou a mão primeiro. Sua expressão não mudou, mas as pontas dos dedos ainda estavam quentes. A pequena cozinha estava cheia do cheiro de ágar do corpo do homem. Aproveitando a vantagem da altura, Liam olhou para ela. O homem ergueu as sobrancelhas, o tom indiferente de sempre. Perguntou, amor, você está me usando a seu favor de novo? Fogos de artifício floresceram do lado de fora da janela, sua luz refletida nos olhos do homem. Parecia que toda a galáxia estava refletida em seus olhos cor de pêssego ligeiramente curvados, profundos e encantadores. Emily olhou para ele por um momento. Depois tirou lentamente um guardanapo do bolso e entregou-o ao homem. Ela pediu desculpas silenciosamente a ele. Liam não respondeu, mas lambeu os lábios. Ele se inclinou e acariciou a cabeça da garota como se estivesse brincando com um gatinho. Emily estava atordoada até que uma mão fina passou diante de seus olhos e bateu em sua testa. Uma risada soou acima de sua cabeça. O que ela pensava? Emily recobrou o juízo. Arregaçou as mangas, despejou farinha em uma tigela e adicionou um pouco de água e disse que estava pensando no que dar a Liam. Um gato ou um cachorro porque eles poderiam satisfazer seu hobby de acariciá-la na cabeça. Caso contrário, se ele continuasse com o mesmo espírito, provavelmente ela ficaria careca. Depois disso, eles não conversaram mais. Cada um cuidava da sua vida. Um fervia a água e o outro cortava legumes. Na sala, Tom sorria e conversava alegremente com Sam. Emily achava que não tinha nenhuma lembrança de sua infância. Tom estava constantemente ocupado, além de ter que cuidar de 2 filhos. Não foi surpresa que quando a família Indy veio buscá-la, Tom a convenceu a ir embora porque eles poderiam fornecer para ela as melhores oportunidades. Do começo ao fim Tom nunca pensou em si mesmo. Emily estreitou os olhos e disse para si mesma que os protegeria.